Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Angélica Monteiro e eu tô aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Nós vamos ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. E tem por título: Jesus anda sobre as águas. Diz assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegava já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Essa palavra é linda. Essa palavra, ela nos traz esperança e também um despertamento. Porque aqui nessa palavra eu entendo que maior do que a tempestade, mais dano causa à nossa vida o medo do que a tempestade. Você pode perceber nessa palavra que tudo ia muito bem. Jesus havia ordenado seus discípulos que entrassem no barco, que fossem mais à frente. Logo depois, mesmo no meio daquela grande tempestade, o vento era contrário, Jesus, ele não abandonou os seus discípulos, ele aparece no meio da tempestade, andando sobre o mar. Então estava tudo certo. Os discípulos, por mais experientes que fossem, com embarcação, pescadores experientes, eu acredito que tenham feito de tudo para conseguir conter, para que não viesse a naufragar. Mas Jesus já sabia daquela tempestade e sabia que eles não dariam conta sozinhos. Então o que Jesus faz? Ele vai ao encontro dos seus amados e ele, no meio sobre as águas, andando sobre o mar. De repente, os discípulos, ao invés de ver a solução para os problemas deles, o que eles pensam? É um fantasma. E eles ficam atemorizados. Às vezes é assim também com a gente. Às vezes o medo nos impede de ver a saída. Às vezes o medo embaça a nossa visão, confunde a nossa mente e não deixa a gente perceber a provisão chegando, a solução chegando. Mas teve um corajoso ali, Pedro. Pedro logo passou à frente e falou: Senhor, é o Senhor mesmo. Se é o Senhor, que eu possa ir até aí, que eu vá ao seu encontro. E Jesus falou com Pedro: vem. Pedro estava com fé. Pedro estava olhando para o sobrenatural. Pedro não estava com os olhos no que é natural. Porque se ele estivesse olhando para o que é natural, jamais ele iria sair daquele barco. Como assim andar por cima das águas? Jesus, tudo bem, já havia feito tantos milagres, mas Pedro teve coragem, porque ele olhou para Jesus. O seu olhar estava em Jesus, estava no destino. No seu destino, ele queria até um mestre. E quantas das vezes, quando nós tiramos os olhos, o foco do nosso objetivo,
aquilo que a gente quer encontrar, aquilo que a gente quer alcançar. Muitas das vezes, quando nós colocamos o olhar na tempestade, começamos a submergir. Mas isso é uma falha humana. E não ia ser diferente com Pedro. Pedro, de repente, ele percebe o vento. Ele repara no vento. E ele, automaticamente, ele começa a pensar, como assim? Eu estou andando por cima das águas, isso não é natural, isso não é comum. E começou a afundar ali. E aí ele começa a gritar, Senhor, socorre! E Jesus segura na sua mão. E Jesus fala com ele, por que você duvidou? Jesus está dizendo para ele, por que você olhou para o vento? Você estava indo tão bem. Por que você temeu? E o que eu entendo com essa palavra, que muitas das vezes não vai ser a tempestade, não vai ser o vento que vai te afundar, mas o medo. Então eu quero dizer para você, não tema. Não tema. E para que você não venha temer, você precisa colocar os olhos em Cristo. Olhar para Jesus. Não olhe para o vento. Olhe para Jesus. Porque quando Pedro parou de olhar para Jesus e começou a perceber o vento, ele começou a afundar. Então o segredo está em não temer, não duvidar. Essa tempestade vai passar. Jesus pegou Pedro pela mão. E a Bíblia diz que eles entraram no barco juntos. Então isso quer dizer que Pedro conseguiu andar novamente por cima das águas. Eu quero dizer para você que talvez esteja vivendo um momento difícil agora. Um momento que às vezes é muito difícil até mesmo ver uma saída. A tempestade está muito forte, o vento é contrário, as notícias não são boas. A todo momento chegam notícias ruins, notícias de morte, de doença, de vírus. Mas eu quero dizer para você, tira o olhar da tempestade e olha para aquele que anda por cima das águas. Porque ele tem poder para te segurar pela mão e te levar de volta ao barco em segurança. E de uma coisa eu tenho certeza, você vai chegar do outro lado. Sabe por quê? Porque se Jesus está com você no barco, você vence. Essa é a minha palavra para o teu coração. Um beijo, um forte abraço. Se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha. E muito obrigada por você assistir nossos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.